Capítulo 2. O Espírito Livre. Os Sanctas Simplicitas. Ó santa simplicidade, em que curiosa simplificação e falsificação vive o homem. Impossível se maravilhar o bastante, quando se abrem os olhos para esse prodígio. Como tornamos tudo claro, livre, leve e simples à nossa volta. Como soubemos dar a nossos sentidos um passe livre para tudo que é superficial, e a nosso pensamento um divino desejo de saltos caprichosos e pseudo-conclusões. Como conseguimos desde o princípio manter nossa ignorância, para gozar de uma quase inconcebível liberdade, imprevidência, despreocupação, impetuosidade, jovialidade na vida, para gozar a vida. E foi apenas sobre essa base de ignorância, agora firme e granítica, que a ciência pôde assentar até o momento, a vontade de saber sobre a base de uma vontade bem mais forte, a vontade de não saber, de incerteza, de inverdade. Não como seu oposto, mas como seu refinamento. Pois embora a linguagem, nisso e em outras coisas, não possa ir além de sua rudeza e continue a falar em oposições, onde há somente degraus e uma sutil gama de gradações, embora a rasgada tartufice da moral, que agora pertence de modo insuperável à nossa carne e nosso sangue, chega a nos distorcer as palavras na boca, a nós, homens de saber, de quando em quando nos apercebemos, e rimos, de como justamente a melhor ciência procura nos prender do melhor modo a esse mundo simplificado, completamente artificial, fabricado, falsificado, e de como, involuntariamente ou não, ela ama o erro, porque, viva, ama a vida. Depois de um preâmbulo tão jovial, uma palavra séria não deve ser despercebida, pois ela se dirige aos mais sérios. Tenham cuidado, filósofos e amigos do conhecimento, evitem o martírio, o sofrimento pela verdade, e até mesmo a defesa de si. Corrompe a inocência e a sutil neutralidade da sua consciência, torna-os rígidos para objeções e panos vermelhos, entontece, animaliza e embrutece, quando, lutando contra perigo, calúnia, suspeita, rejeição e até mesmo consequências piores da hostilidade, vocês ainda tendem a atuar como defensores da verdade na Terra, como se a verdade fosse uma criatura tão inepta e inofensiva, a ponto de necessitar defensores. E logo vocês, cavaleiros da tristíssima figura, caros ociosos e tecedores de teia do espírito, afinal, sabem muito bem que não pode ter importância o fato de vocês terem razão. Sabem que nenhum filósofo até hoje teve razão, e que poderia haver uma veracidade mais louvável no pequeno ponto de interrogação que colocarem depois de suas palavras de ordem e doutrinas favoritas, e ocasionalmente de si mesmos, do que em todos os solenes gestos e triunfos diante de promotores e tribunais. Melhor se afastarem. Fujam para se esconder. E usem máscaras e sutileza, para serem confundidos com outros. Ou para atemorizar um pouco. E não esqueçam o jardim com grades douradas. E tenham pessoas à sua volta, que sejam como um jardim, ou como música sobre as águas. A hora do entardecer, quando o dia já se torna lembrança, escolhem a boa solidão, a solidão livre, animosa e leve, que também lhes dá direito a continuar bons em algum sentido. Como torna alguém venenoso, astucioso e mau, toda guerra longa que não é conduzida com franca violência. Como torna a pessoa um longo temor, um longo olhar em direção a inimigos, a possíveis inimigos. Esses proscritos da sociedade, esses homens longamente perseguidos, tristemente acuados, e também os reclusos à força, os Spinozas e Giordano Brunos, acabam sempre se transformando, ainda que sob a mascarada mais espiritual, e também sem que eles mesmos saibam, em refinados vingativos e envenenadores, que se traga à luz o fundamento da ética e da teologia de Spinoza, sem falar da estupidez da indignação moral, que é, num filósofo, o sinal infalível de que o humor filosófico o abandonou. O martírio do filósofo, seu sacrifício pela verdade, faz aflorar o touro e agitador que nele se esconde, e supondo que ele tenha sido olhado apenas com curiosidade artística, no caso de não poucos filósofos é compreensível o desejo perigoso de vê-los em sua degeneração, degenerados em mártires, em estreões do palco e da tribuna.
Mas quem abrigar esse desejo deve saber claramente o que, em todo caso, terá para ver: apenas uma comédia satírica, apenas uma farsa final, a contínua demonstração de que a longa, verdadeira tragédia chegou ao fim, pressupondo que toda a filosofia tenha sido, na sua gênese, uma longa tragédia. Todo homem seleto procura instintivamente seu castelo e seu retiro, onde esteja salvo do grande números, da maioria, da multidão, onde possa esquecer a regra homem, enquanto exceção é ela, exceto no caso de lhe ser empurrado para essa regra por um instinto ainda mais forte, como homem do conhecimento no sentido grande e excepcional. Aquele que, no trato com os homens, eventualmente não percorre as muitas cores da aflição, que não enrubesce e empalidece de nojo, fástio, compaixão, tristeza, isolamento, não é certamente um homem de gosto elevado, mas se ele não assume voluntariamente todo esse fardo e desgosto, sempre se esquiva dele e permanece, como foi dito, quieto e orgulhoso em seu castelo. Uma coisa é certa: ele não foi feito, não está predestinado para o conhecimento. Pois se estivesse, teria de dizer a si mesmo algum dia, ao diabo com bom gosto: a regra é mais interessante que a exceção, que eu, a exceção, e então iria descer, sobretudo entrar. O estudo do homem médio, estudo sério, prolongado, que exige muita dissimulação, autossuperação, familiaridade, má companhia. Toda companhia é má, exceto a companhia dos iguais traço. Isto é parte necessária no currículo de todo filósofo, talvez a parte mais desagradável, mais mal cheirosa, mais rica em decepções. Mas se ele tem a sorte a seu favor, como convém a um filho favorito do conhecimento, depara com verdadeiros facilitadores e abreviadores de sua tarefa. Refiro-me aos denominados cínicos, aqueles que reconhecem em si próprios o animal, a vulgaridade, a regra, e no entanto possuem aquele grau de espiritualidade e o prurido que os obrigam a falar de si e de seus iguais perante testemunhas. Por vezes eles se espojam até em livros, como nos próprios excrementos. O cinismo é a única forma sob a qual almas vulgares se aproximam do que seja a honestidade, e o homem superior terá os ouvidos atentos para todo o cinismo grosseiro ou sutil, e se felicitará toda vez que um bufão sem pudor ou um sátiro da ciência prosear diante dele. Há inclusive casos em que o fascínio se mistura ao nojo, quando, por um capricho da natureza, o gênio é associado a um desses bodes ou macacos indiscretos, como o Begaliani, o mais profundo, o mais penetrante, e talvez também o mais sujo homem do seu século. Ele era bem mais profundo que Voltaire e, portanto, muito menos loquaz. Com mais frequência ainda ocorre, como foi insinuado, que uma cabeça científica se encontre num corpo de símio, uma refinada inteligência de exceção numa alma vulgar, o que não é raro entre médicos e fisiólogos da moral. E quando alguém, sem amargura, de modo inofensivo, fala do homem como sendo uma barriga com duas necessidades e uma cabeça com apenas uma, sempre que alguém vê, procura, quer ver somente fome, desejo sexual e vaidade, como os únicos e verdadeiros móveis das ações humanas. Em suma, quando se fala mal do homem, mas não maldosamente, o amante do conhecimento deve escutar de maneira fina e diligente, deve ser todo ouvidos, em toda parte onde se falar sem indignação. Pois o homem indignado, ou quem está sempre dilacerando e rasgando a si mesmo, ou, em seu lugar, o mundo, Deus, a sociedade, com os próprios dentes, pode ser moralmente superior ao sátiro sorridente e satisfeito, mas em qualquer outro sentido ele é o caso mais comum, mais irrelevante, menos instrutivo. E ninguém mente tanto como o indignado. É difícil ser compreendido, sobretudo quando se pensa e se vive Ganges Rodogati, no ritmo do Ganges, entre homens que pensam e vivem diferente, ou seja, Urmagati, no ritmo da tartaruga, ou, no melhor dos casos, conforme o andar da rã, Mandekagati. Vê-se que estou fazendo tudo para não ser compreendido, e devemos estar reconhecidos, de todo o coração, pela boa vontade de se ter alguma sutileza na interpretação. Mas no que toca aos bons amigos, sempre muito indolentes e acreditando ter, como amigos, direito à indolência, é bom lhes conceder, antecipadamente, um espaço e uma margem onde possam dar livre curso à incompreensão. Assim temos ainda do que rir, ou então afastá-los inteiramente, esses bons amigos, e rir também.
O que menos se presta à tradução, numa língua, é o tempo do seu estilo, o qual tem origem no caráter da raça, ou, falando mais fisiologicamente, no tempo médio do seu metabolismo. Existem traduções honestas que resultam quase em falsificações, sendo vulgarizações involuntárias do original, apenas porque não se pôde traduzir seu tempo ousado e alegre, que pula por cima e deixa para trás tudo que é perigoso nas palavras e coisas. O alemão é praticamente incapaz do presto em sua língua, portanto, pode-se razoavelmente concluir, é também incapaz de muitas das nuances mais temerárias e deliciosas do pensamento livre, próprio de espíritos livres. Assim como o bufão e o sátiro lhe são estranhos, ao corpo e à consciência, também Aristófanes e Petrônio lhe são intraduzíveis. Tudo que é grave, arrastado, solenemente canhestro, todos os gêneros prolixos e monótonos de estilo se desenvolveram em rica variedade entre os alemães. Perdoem-me o fato de que mesmo a prosa de Goethe, em sua mescla de rigidez e graciosidade, não constitui exceção, por ser um reflexo dos velhos bons tempos a que pertence, e por ser expressão do gosto alemão, num tempo em que ainda havia um gosto alemão, o qual era um gosto rococó em moribus et artibus, nos costumes e nas artes. Lessing é uma exceção, graças à sua natureza de ator, que muito compreendia em muita coisa era versado. Ele, que não por acaso era tradutor de Bailly, e que de bom grado se refugiava na vizinhança de Diderot e Voltaire, ou mais ainda junto aos criadores da comédia romana. Também no tempo Lessing amava o livre pensar, a fuga da Alemanha. Mas como poderia a língua alemã, mesmo na prosa de um Lessing, imitar o tempo de Maquiavel, que no seu Príncipe nos faz respirar o ar fino e seco de Florença, e só consegue expor o assunto mais sério no indomável Alegrissimo, talvez com maliciosa percepção artística do contraste que ousa, os pensamentos, difíceis, prolongados, duros, perigosos, e um tempo de galope do bom humor mais caprichoso. Quem arriscaria uma tradução alemã de Petrônio, que, mais que qualquer grande músico, foi o gênio do presto, invenção, inspiração, palavra, que importam todos os pântanos de um mundo enfermo e ruim, mesmo do mundo antigo, quando se tem, como ele, os pés de vento, o sopro e o alento, o escárnio liberador de um vento que faz tudo saudável, ao fazer tudo correr. E quanto a Aristófanes, esse espírito transfigurador e complementar, em razão do qual se perdoa toda a Grécia por haver existido, pressupondo que se tenha compreendido em profundidade tudo o que, no caso, exige perdão e transfiguração, nada me fez refletir mais sobre a reserva e a natureza esfíngica de Platão do que esse petit fait, pequeno fato, felizmente conservado, que sob o travesseiro do seu leito de morte não se encontrou nenhuma Bíblia, nada egípcio, pitagórico, platônico, mas sim Aristófanes. Como poderia até mesmo um Platão suportar a vida, uma vida grega, a qual ele disse não, sem um Aristófanes? Independência é algo para bem poucos, é prerrogativa dos fortes. E quem procura ser independente sem ter obrigação disso, ainda que com todo o direito, demonstra que provavelmente é não apenas forte, mas temerário além de qualquer medida. Ele penetra no labirinto, multiplica 1000 vezes os perigos que o viver já traz consigo, dos quais um dos maiores é que ninguém pode ver como e onde se extravia, se isola e é despedaçado por algum minotauro da consciência. Supondo que alguém assim desapareça, isso ocorre tão longe do entendimento dos homens que eles não sentem nem compadecem, e ele não pode voltar. Já não pode retornar sequer para a compaixão dos homens. É inevitável e justo que nossas mais altas intuições pareçam bobagens, em algumas circunstâncias delitos, quando chegam indevidamente aos ouvidos daqueles que não são feitos e predestinados para elas. O esotérico e o esotérico, como os filósofos distinguiam em outro tempo, entre os indianos e também os gregos, entre os persas e os muçulmanos, em toda parte onde se acreditava em hierarquia, e não em igualdade de direitos iguais, não se diferenciam tanto pelo fato de que o esotérico fica de fora e vê, estima, mede, julga a partir de fora, não de dentro. O essencial é que ele vê as coisas a partir de baixo, e o esotérico, a partir de cima. Existem alturas da alma, de onde mesmo a tragédia deixa de ser trágica, e,
se as dores do mundo fossem juntadas numa só, quem poderia ousar dizer que a visão dela nos iria necessariamente seduzir e obrigar à compaixão, e desse modo à duplicação da dor? O que serve de alimento ou de bálsamo para o tipo superior de homem, deve ser quase veneno para um tipo bem diverso e menor. As virtudes de um homem vulgar talvez significassem fraqueza e vício num filósofo. É possível que um homem de alta linhagem, acontecendo ele degenerar e sucumbir, só então adquirisse as qualidades que o levariam a ser venerado como um santo, no mundo inferior a que teria descido. Há livros que têm valor inverso para a alma e a saúde, a depender de quem os utiliza, se uma alma ignóbil, uma baixa força vital, ou uma superior e mais potente. No primeiro caso são livros perigosos, desagregadores, dissolventes, no outro são gritos de arauto, que incitam os mais valentes a mostrar o seu valor. Livros de todo mundo sempre são livros mal cheirosos, o odor da gente pequena adera a eles. Ali onde o povo come e bebe, e mesmo onde venera, o ar costuma feder. Não se deve frequentar igrejas, quando se deseja respirar ar puro. Nos anos da juventude, ainda veneramos e desprezamos sem arte da nuance, que constitui nossa melhor aquisição na vida, e, como é justo, pagamos caro por atacar de tal modo com cinza e não as pessoas e as coisas. Tudo se acha disposto para que o pior dos gostos, o gosto pelo incondicional, seja cruelmente logrado e abusado, até que o homem aprenda a pôr alguma arte nos sentimentos e, melhor ainda, arriscar na tentativa do artificial, como fazem os veros artistas da vida. A ira e a reverência, que são próprias da juventude, parecem não descansar enquanto não tenham falseado as pessoas e coisas de maneira tal que possam nelas se desafogar. A juventude é, em si, algo que falseia e engana. Mais tarde, quando a alma jovem, martirizada por puras desilusões, finalmente se volta desconfiada contra si mesma, ainda aí sempre ardente e selvagem, inclusive na sua desconfiança e no seu remorso, como se enraivece então, como se dilacera impaciente, como se vinga por sua demorada autoobcecação, como se ela tivesse sido uma cegueira voluntária. Nessa transição castigamos a nós mesmos, ao suspeitar do próprio sentimento, torturamos o entusiasmo com a dúvida. Sim, sentimos até a boa consciência como um perigo, como que a autodissimulação e fadiga da honestidade mais fina, e sobretudo tomamos partido por princípio, contra a juventude. Um decênio depois, e compreendamos que tudo isso também, era ainda juventude. Durante a era mais longa da história humana, a chamada era pré-histórica, o valor ou não valor de uma ação era deduzido de suas consequências. Não se considerava a ação em si nem a sua origem, mas, de maneira semelhante ao que ainda hoje ocorre na China, onde uma distinção ou uma desgraça do filho recai sobre os pais, era a força retroativa do sucesso ou do fracasso que levava os homens a pensar bem ou mal de uma ação. Chamemos esse período de período pré-moral da humanidade. O imperativo conhece-te a ti mesmo ainda não era conhecido. Nos últimos 10 milênios, contudo, em largas regiões da Terra chegou-se gradualmente ao ponto em que é a origem da ação, e não mais as consequências, que determina o seu valor, um grande acontecimento no seu todo, um considerável refinamento do olhar e da medida, a repercussão inconsciente do predomínio de valores aristocráticos e da crença na origem, a marca de um período que se pode denominar moral no senso estrito. Com isso fez-se a primeira tentativa de autoconhecimento. Em vez das consequências, a origem, que inversão da perspectiva. E sem dúvida uma inversão alcançada após longos combates e hesitações. É verdade que com isso uma nova e fatal superstição, uma singular estreiteza de interpretação tornou-se dominante. A origem de uma ação foi interpretada, no sentido mais determinado, como origem a partir de uma intenção. Concordou-se em acreditar que o valor de uma ação reside no valor de sua intenção. A intenção como origem e pré-história de uma ação. Sob a ótica desse preconceito é que, quase até os dias de hoje, sempre se louvou, condenou, julgou e também se filosofou moralmente.
mas não teríamos alcançado a necessidade de novamente nos decidirmos quanto a uma inversão e um deslocamento básico dos valores. Graças a um novo autoescrutínio e aprofundamento do homem, não estaríamos no limiar de um período que, negativamente, de imediato se poderia designar como extramoral. Agora, quando pelo menos entre nós, imoralistas, corre a suspeita de que o valor decisivo de uma ação está justamente naquilo que nela é não intencional, e que toda a sua intencionalidade, tudo o que dela pode ser visto, sabido, tornado consciente, pertence ainda à superfície, à sua pele, que, como toda pele, revela algo, mas sobretudo esconde. Em suma, acreditamos que a intenção é apenas sinal e sintoma que exige primeiro interpretação, e além disso um sinal que, por significar coisas demais, nada significa por si, que a moral, na acepção que até agora teve, isto é, moral das intenções, foi um preconceito, uma precipitação, algo provisório talvez, uma coisa da mesma ordem que a astrologia e a alquimia, mas, em todo caso, algo a ser superado. A superação da moral, num certo sentido até mesmo a autossuperação da moral, inclusive, este poderia ser o nome para o longo e secreto lavor que ficou reservado para as mais finas e honestas, e também mais maliciosas consciências de hoje, na condição de ardentes pedras de toque da alma. Não adianta, é preciso questionar impiedosamente e conduzir ao tribunal sentimentos de abnegação, de sacrifício em favor do próximo, toda a moral da renúncia de si, do mesmo modo a estética da contemplação desinteressada, com a qual a emasculação da arte procura hoje, sedutoramente, criar uma consciência tranquila. Há encanto e açúcar demais nesses sentimentos de para os outros, de não para mim, para que não se tenha a necessidade de desconfiar duplamente e perguntar, não seriam talvez, seduções? O fato de agradarem, aquele que os tem e aquele que goza de seus frutos, e também aos meros espectadores, não fornece argumentos em favor deles, mas é, isto sim, um convite à cautela. Logo, sejamos cautelosos. Não importando o ponto de vista filosófico em que nos situemos hoje, o caráter errôneo do mundo onde acreditamos viver é a coisa mais firme e segura que nosso olho ainda pode aprender. Para isso encontramos muitas e muitas razões, que gostariam de nos induzir a conjecturas sobre um enganador princípio na essência das coisas. Mas quem responsabiliza nosso próprio pensar, ou seja, o espírito, pela falsidade do mundo, uma honrada escapatória, a que recorre todo advocatus Dei, advogado de Deus, consciente ou inconsciente, quem toma esse mundo, junto com espaço, tempo, forma, movimento, como uma falsa conclusão. Esse alguém teria, quando menos, um bom motivo para aprender a suspeitar em fim de todo pensamento. Não teria ele nos pregado a maior peça até agora. E que garantia pode haver de que ele não continue fazendo o que sempre fez? Com toda seriedade, a inocência dos pensadores tem algo tocante que inspira reverência, que ainda hoje lhes permite se postar ante a consciência e lhe pedir respostas honestas para algumas questões. Por exemplo, se ela é real, por que mantém o mundo exterior tão decididamente à distância? E outras perguntas assim. A crença em certezas imediatas é uma ingenuidade moral, que nos honra, a nós, filósofos, mas não devemos ser homens apenas morais. Prescindindo da moral, essa crença é uma estupidez que nos honra muito pouco. Na vida civil, a suspeita sempre alerta pode ser tida como indício de mau caráter, e portanto uma falta de bom senso, aqui entre nós, além do mundo civil e seus nãos e sims, o que nos impediria de não ter bom senso e dizer, o filósofo, como a criatura que sempre foi mais ludibriada na terra, tem simplesmente direito ao mau caráter. Ele tem hoje o dever da desconfiança, do olhar oblíquo e malicioso a partir de abismos de suspeita. Perdoem-me a brincadeira dessa caricatura e expressão sombria, pois eu mesmo aprendi há muito a pensar de outro modo, a avaliar de outra maneira o enganar e o ser enganado, e guardo ao menos alguns socos para a fúria cega com que os filósofos resistem a ser enganados. Por que não? Não passa de um preconceito moral que a verdade tenha mais valor que a aparência, é inclusive a suposição mais mal demonstrada que já houve. Admita-se ao menos o seguinte, não existiria nenhuma vida, senão com base em avaliações e aparências perspectivas, e se alguém,
com o virtuoso entusiasmo e a rudeza de tantos filósofos, quisesse abolir por inteiro o mundo aparente, bem, supondo que vocês pudessem fazê-lo, também da sua verdade não restaria nada. Sim, pois o que nos obriga a supor que há uma oposição essencial entre verdadeiro e falso. Não basta a suposição de graus de aparência, e como que sombras e tonalidades do aparente, mais claras e mais escuras, diferentes valores, para usar a linguagem dos pintores. Porque não poderia o mundo que nos concerne, ser uma ficção? E a quem faz a pergunta, mas a ficção não requer um autor. Não se poderia replicar, por quê? Esse requer não pertenceria também à ficção? Não é permitido usar de alguma ironia em relação ao sujeito, como em relação ao predicado e objeto. O filósofo não poderia se erguer acima da credulidade na gramática. Todo o respeito às governantas, mas não seria tempo de a filosofia abjurar da fé das governantas. Ó Voltaire! Ó humanidade! Ó imbecilidade! A verdade, a busca da verdade não é coisa fácil, e se no caso o homem se porta humanamente demais, Eunice se livra que por faire le bien, só busca o ver para fazer o bem, aposto que ele nada encontra. Supondo que nada seja dado como real, exceto o nosso mundo de desejos e paixões, e que não possamos descer ou subir a nenhuma outra realidade, exceto a realidade de nossos impulsos, pois pensar é apenas a relação desses impulsos entre si. Não é lícito fazer a tentativa e colocar a questão de se isso que é dado não bastaria para compreender, a partir do que lhe é igual, também o chamado mundo mecânico, ou material. Quero dizer, não como uma ilusão, uma aparência, uma representação no sentido de Berkeley e Schopenhauer, mas como da mesma ordem de realidade que tem nossos afetos, como uma forma mais primitiva do mundo dos afetos, na qual ainda esteja encerrado em poderosa unidade tudo que então se ramifica e se configura no processo orgânico, e também se atenua e se debilita, como é razoável, como uma espécie de vida instintiva, em que todas as funções orgânicas, com autorregulação, assimilação, nutrição, eliminação, metabolismo, se acham sinteticamente ligadas umas às outras, como uma forma prévia da vida. Afinal, não é apenas lícito fazer essa tentativa, é algo imposto pela consciência do método. Não admitir várias espécies de causalidade enquanto não se leva ao limite extremo, até ao absurdo, diria mesmo, a tentativa de se contentar com uma só, eis uma moral do método, a qual ninguém se pode subtrair hoje. Ela se dá por definição, como diria um matemático. A questão é, afinal, se reconhecemos a vontade realmente como atuante, se acreditamos na causalidade da vontade, assim ocorrendo, e no fundo a crença nisso é justamente a nossa crença na causalidade mesma, temos então que fazer a tentativa de hipoteticamente ver a causalidade da vontade como a única. Vontade, é claro, só pode atuar sobre vontade, e não sobre matéria sobre nervos, por exemplo. Em suma, é preciso arriscar a hipótese de que em toda parte onde se reconhecem efeitos, vontade atua sobre vontade, e de que todo acontecer mecânico, na medida em que nele age uma força, é justamente força de vontade, é feito da vontade. Supondo, finalmente, que se conseguisse explicar toda a nossa vida instintiva como a elaboração e ramificação de uma forma básica da vontade, a vontade de poder, como a minha tese traço, supondo que se pudesse reconduzir todas as funções orgânicas a essa vontade de poder, e nela se encontrasse também a solução para o problema da geração e nutrição, é um só problema, então se obteria o direito de definir toda a força atuante, inequivocamente, como vontade de poder. O mundo visto de dentro, o mundo definido e designado conforme o seu caráter inteligível, seria justamente vontade de poder, e nada mais. Como? Isto não significa, falando de modo popular, Deus está refutado, mas o diabo não. Pelo contrário. Pelo contrário, meus amigos. E, com os diabos, quem os obriga a falar de modo popular? Como sucedeu recentemente, em plena luz dos tempos modernos, com a Revolução Francesa, essa farsa horrível e, observada de perto, desnecessária,
na qual os espectadores nobres e entusiastas de toda a Europa interpretaram à distância os seus próprios arrebatamentos e indignações, por tanto tempo e tão apaixonadamente que o texto desapareceu sob a interpretação, assim também uma posteridade nobre poderia mal entender o passado inteiro, e desse modo tornar suportável a visão dele. Aliás, isto já não aconteceu? Não fomos nós mesmos essa posteridade nobre? E não foi precisamente agora que, na medida em que o percebemos, isto acabou? Dificilmente alguém tomará por verdadeira uma doutrina apenas porque ela torna feliz ou virtuoso, excetuando talvez os doces idealistas que se entusiasmam pelo bom, belo e verdadeiro, e fazem nadar em seu viveiro todas as espécies de idealidades toscas, coloridas e benévolas. Felicidade e virtude não são argumentos. Mas as pessoas, e entre elas espíritos sóbrios, esquecem de bom grado que tornar infeliz e tornar mal também não são contra-argumentos. Algo pode ser verdadeiro, apesar de nocivo e perigoso no mais alto grau, mas ainda, pode ser da constituição básica da existência o fato de alguém se destruir ao conhecê-la inteiramente, de modo que a fortaleza de um espírito se mediria pelo quanto de verdade ele ainda suportasse, ou, mais claramente, pelo grau em que ele necessitasse vê-la diluída, edulcorada, encoberta, amortecida, falseada. Mas não há dúvida de que, para a descoberta de determinadas partes da verdade, os maus e os infelizes estão mais favorecidos e têm maior possibilidade de êxito, sem falar dos maus que são felizes, espécie que os moralistas não mencionam. Para o surgimento do espírito e filósofo independente, forte, talvez a dureza e a astúcia forneçam condições mais favoráveis que a suave, fina, complacente disposição, a arte de aceitar as coisas com leveza, que é apreciada e justamente apreciada num filósofo. Pressupondo que vem antes de tudo, isto é, que o conceito de filósofo não seja restrito ao filósofo que escreve livros, ou até mesmo faz livros da sua filosofia. Stendhal contribuiu com um último traço para a imagem do filósofo de espírito livre, e no interesse do gosto alemão eu não quero deixar de sublinhá-lo, pois ele vai contra o gosto alemão. Pour être bon philosophe, diz o último grande psicólogo, il faut être sec, clair, sans illusion. Um banqueiro, que é fait fortune, a une partie du caractère requis pour faire des découvertes en philosophie, que este adire pour voir clair dans ce que este. Para ser bom filósofo, é preciso ser seco, claro, sem ilusão. Um banqueiro que fez fortuna tem parte do caráter necessário para fazer descobertas em filosofia, ou seja, para ver claro naquilo que é. Tudo que é profundo é uma máscara, as coisas mais profundas têm mesmo ódio à imagem e ao símile. Não deveria o oposto ser o disfarce adequado para que o pudor de um Deus se apresentasse? Uma pergunta digna de ser feita. Estranho seria se algum místico já não tivesse ousado coisa assim. Há eventos de natureza tão delicada, que faríamos bem em soterrá-los e torná-los irreconhecíveis através de uma grosseria. Existem atos de amor e extravagante grandeza, após os quais é aconselhável tomar de um bastão e surrar a testemunha, para lhe turvar a lembrança. Alguns conseguem maltratar e turvar a própria memória, para vingar-se ao menos desse cúmplice. O pudor é criativo. Não são as coisas mais ruins aquelas de que mais nos envergonhamos. Não existe apenas insídia por trás da máscara. Há muita bondade na astúcia. Posso imaginar que um homem, tendo algo precioso e frágil a esconder, rolasse pela vida, tosco e redondo, como um velho tonel de vinho fortemente guarnecido. A fineza do seu pudor assim desejaria. Um homem cujo pudor é profundo encontra também seus destinos e sutis decisões em caminhos que poucos alcançam, e de cuja existência os mais íntimos e próximos não podem saber. Seu perigo imortal se oculta aos olhos deles, e também sua reconquistada certeza de vida. Esse homem oculto, que instintivamente usa a fala para calar e guardar, e é incansável em esquivar-se à comunicação, deseja e solicita que uma máscara ande em seu lugar, nos corações e nas mentes dos amigos, e, supondo que não o deseje, um dia seus olhos se abrirão para o fato de que no entanto lá está sua máscara, e de que é bom que seja assim.
Todo espírito profundo necessita de uma máscara, mas ainda, ao redor de todo espírito profundo cresce continuamente uma máscara, graças à interpretação perpetuamente falsa, ou seja, rasa, de cada palavra, cada passo, cada sinal de vida que ele dá. É preciso testar a si mesmo, dar-se provas de ser destinado à independência e ao mando, e é preciso fazê-lo no tempo justo. Não se deve fugir às provas, embora sejam porventura o jogo mais perigoso que se pode jogar, e, em última instância, provas de que nós mesmos somos as testemunhas e os únicos juízes. Não se prender a uma pessoa, seja ela a mais querida, toda pessoa é uma prisão, e também um canto. Não se prender a uma pátria, seja ela a mais sofredora e necessitada, menos difícil é desatar de uma pátria vitoriosa o coração. Não se prender a uma compaixão, ainda que se dirija a homens superiores, cujo martírio e desamparo acaso nos permitiu vislumbrar. Não se prender a uma ciência, ainda que nos tente com os mais preciosos achados, guardados especialmente para nós. Não se prender a seu próprio desligamento, ao voluptuoso abandono e afastamento do pássaro que ganha sempre mais altura, para ver mais e mais coisas abaixo de si, o perigo daquele que voa. Não nos prendermos às próprias virtudes e nos tornarmos, enquanto todo, vítimas de uma nossa particularidade, por exemplo, de nossa hospitalidade, o perigo por excelência para as almas ricas e superiores, que tratam a si mesmas prodigamente, quase com indiferença, exercitando a liberalidade ao ponto de torná-la um vício. É preciso saber preservar-se, a mais dura prova de independência. Está surgindo uma nova espécie de filósofos, atrevo-me a batizá-los com um nome que não está isento de perigos. Tal como eu os percebo, tal como eles se deixam perceber, pois é da sua natureza querer continuar sendo enigmas em algum ponto, esses filósofos do futuro bem poderiam, ou mesmo mal poderiam, ser chamados de tentadores. Esta denominação mesmo é, afinal, apenas uma tentativa e, se quiserem, uma tentação. Serão novos amigos da verdade esses filósofos vindouros. Muito provavelmente, pois até agora todos os filósofos amaram suas verdades. Mas com certeza não serão dogmáticos. Ofenderia seu orgulho, e também seu gosto, se a sua verdade fosse tida como verdade para todos, o que sempre foi, até hoje, desejo e sentido oculto de todas as aspirações dogmáticas. Meu juízo é meu juízo, dificilmente um ou outro tem direito a ele, poderia dizer um tal filósofo do futuro. É preciso livrar-se do mau gosto de querer estar de acordo com muitos. Bem não é mais bem, quando aparece na boca do vizinho. E como poderia haver um bem comum? O termo se contradiz, o que pode ser comum sempre terá pouco valor. Em última instância, será como é e sempre foi. As grandes coisas ficam para os grandes, os abismos para os profundos, as branduras e os tremores para os sutis e, em resumo, as coisas raras para os raros. Após tudo isso ainda preciso dizer que também eles serão espíritos livres, muito livres, esses filósofos do futuro, e que tampouco serão apenas espíritos livres, porém algo mais, maior, mais alto, radicalmente outro, que não quer ser mal entendido e confundido. Mas ao dizer isto sinto, para com eles, não menos do que para conosco, seus arautos e precursores, nós, espíritos livres, a obrigação de varrer para longe de nós, conjuntamente, um velho, tolo equívoco e preconceito, que por muito tempo obscureceu, como uma névoa, o conceito de espírito livre. Em todos os países da Europa, e também na América, existe atualmente quem abuse desse nome, uma espécie bem limitada de espíritos, gente prisioneira e agrilhoada, que quer mais ou menos o oposto daquilo que está em nosso intento e nosso instinto, sem falar que, em relação aos novos filósofos que surgem, eles com certeza serão portas fechadas e janelas travadas. Em suma, e lamentavelmente, eles são niveladores, esses falsamente chamados espíritos livres, escravos eloquentes e folhetinescos do gosto democrático e suas ideias modernas, todos eles homens sem solidão,
sem solidão própria, rapazes bonzinhos e desajeitados, a quem não se pode negar coragem nem costumes respeitáveis, mas que são cativos e ridiculamente superficiais, sobretudo em sua tendência básica de ver, nas formas da velha sociedade até agora existente, a causa de toda a miséria e falência humana, com o que a verdade vem a ficar alegremente de cabeça para baixo. O que eles gostariam de perseguir com todas as forças é a universal felicidade do rebanho em pasto verde, com segurança, ausência de perigo, bem-estar e facilidade para todos. Suas duas doutrinas e cantigas mais lembradas são igualdade de direitos e compaixão pelos que sofrem, e o sofrimento mesmo é visto por eles como algo que se deve abolir. Nós, os avessos, que abrimos os olhos e a consciência para a questão de onde e de que modo, até hoje, a planta homem cresceu mais vigorosamente às alturas, acreditamos que isso sempre ocorreu nas condições opostas, que para isso a periculosidade da sua situação tinha de crescer até o extremo, sua força de invenção e dissimulação, seu espírito, tinha de converter-se, sob prolongada pressão e coerção, em algo fino e temerário, sua vontade de vida tinha de ser exacerbada até se tornar absoluta a vontade de poder. Acreditamos que dureza, violência, escravidão, perigo nas ruas e no coração, ocultamento, estoicismo, arte da tentação e diabolismo de toda espécie, tudo o que há de mal, terrível, tirânico, tudo o que há de animal, de rapina e de serpente no homem serve tão bem à elevação da espécie homem quanto o seu contrário, mas ainda não dissemos o bastante, ao dizer apenas isso, e de todo modo nos achamos, com nossa fala e nosso silêncio neste ponto, na outra extremidade de toda a moderna ideologia e aspiração de rebanho, como seus antípodas, talvez. Como admirar que nós, espíritos livres, não sejamos exatamente os espíritos mais comunicativos. Que não desejemos revelar, em todo aspecto, do que um espírito pode se liberar, e para onde ele é talvez impelido. E no que diz respeito à perigosa fórmula além do bem e do mal, com que ao menos evitamos ser confundidos com outros, somos algo diverso de livres penseurs, liberi pensatori, Freidenker, livres pensadores, ou como quer que se chamem esses bravos defensores das ideias modernas. Habitantes, ou ao menos hóspedes, de muitos países do espírito, sempre escapando aos buracos úmidos e agradáveis a que nos pareciam confinar a predileção ou pré-aversão, a juventude, a origem, o acaso de homens e livros, ou mesmo a fadiga das andanças, cheios de malícia frente aos engrudos da dependência, que se escondem em honras, dinheiro, cargos, ou entusiasmos dos sentidos, até mesmo gratos a misérias vicissitudes da doença, porque sempre nos livraram de alguma regra e de seu preconceito, gratos a Deus, diabo, ovelha e verme que haja em nós, curiosos ao ponto do vício, investigadores a ponto de ser cruéis, com dedos impetuosos para o intangível, com dentes e estômagos para o mais indigesto, prontos para todo o ofício que exija perspicácia e sentidos agudos, prontos para todo o risco, graças a um excesso de livre-arbítrio, com almas de frente e de fundo, das quais não se veem facilmente os últimos propósitos, com fachadas e bastidores que ninguém percorreria até o fim, escondidos sob o manto da luz. Conquistadores, mesmo que pareçamos herdeiros e esbanjadores, colecionadores e arrumadores desde a manhã até a noite, avarentos de nossa riqueza e nossas gavetas abarrotadas, parcimoniosos no aprender e esquecer, inventivos em esquemas, às vezes orgulhosos de tábuas de categorias, às vezes pedantes, às vezes corujas do trabalho mesmo em pleno dia, quando necessário, até mesmo espantalhos, e atualmente isso é necessário, na medida em que somos os amigos natos, jurados e ciumentos da solidão, de nossa mais profunda, mais solar e mais noturna solidão, tal espécie de homens somos nós, espíritos livres. E também vocês seriam algo assim, vocês que surgem. Vocês, novos filósofos.